Porque escrever é um prazer infinito. Qualquer coisa pode decepcionar, menos o ato de escrever. Às vezes você se decepciona com a religião, com sua família, com seu pai, com sua esposa, com sua namorada. Escrever, no ato de escrever, não há exceção. Perto da minha casa, ao lado, tinha uma escola de fundo do quintal, cuja professora tinha alfabetizado a maioria das pessoas de Cruz das Armas, chamava Dona Anice. E foi então que um dia eu me aproximo da porta da casa dessa escola e a professora diz assim para mim: o que é que você está fazendo aqui, menino? Eu disse: eu sei ler. E ela me puxou pela orelha, quase me arrastando, e me deu um livro e eu li. Por que eu sabia ler? Eu não frequentava escola. É porque minha mãe, quando chegava do trabalho, me alfabetizou, me contava histórias de Trancoso, histórias de Papa Figo, várias histórias. E isso me despertou o meu interesse por livro. Mas na minha casa não tinha livro. E esse livro eu encontrei na escola de Dona Anice. E ela me permitiu que eu lesse. E eu devorei esses livros todos. Aí eu comecei a sentir umas coisas estranhas, né? Assim, com vontade de escrever, começava quase como tivesse sonhos, pesadelos com as leituras. E ela ficou impressionada que em pouco tempo eu devorei quase todos os livros dela. Eu, então, tentando achar que ia poder me libertar dessa agonia, eu comecei a escrever essas coisas que eu vinha assim de repente na minha mente, na minha cabeça, e colocava debaixo das carteiras. E um dia, essa professora, Dona Alice, mandou me levantar, que eu estava assim, sentado com outro aluno, ensinando a ele a matéria, corrigindo. Ela disse: eis aí um poeta. Foi no Varadouro que eu conheci uma prostituta chamada Berta, que era considerada a mãe dos pobres e a mãe dos intelectuais. Porque na casa dela, no estabelecimento dela, a parte da frente frequentava as pessoas adultas que iam lá beber e usufruir dos desejos e da boemia. E na outra parte de trás, um pouco pequena, era onde ela lecionava, alfabetizava os meninos do Varadouro. E eu era um desses que frequentava a casa dela. E um dia, o juizado de menor invadiu a casa de Berta de dia, de manhã, porque tinha uma denúncia que ela estava desvirtuando as crianças. E quando o juizado de menor, com alguns policiais, chegaram à casa de Berta, pela parte de trás, onde ela lecionava as crianças, ele se deparou com Berta, as crianças numa mesa imensa, e Berta já tinha lanchado, que ela dava lanche, e ela ensinando, alfabetizando as crianças. A partir daí, Berta teve autorização de lecionar essas crianças. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, no final de 1973, eu encontrei um anúncio, assim: aluga-se vagas para cavalheiro na Lapa. Aquilo me fez eu sonhar. Eu guardei isso como uma relíquia. Então, quando eu fui para o Rio de Janeiro, fui com esse endereço, na Lapa, Rua Telho, 27. Recentemente, agora em 2016, eu estive no Rio de Janeiro, ainda existe essa hospedaria. E foi assim que eu cheguei no Rio de Janeiro, com esse endereço dessa hospedaria. Eu não sabia não que era hospedaria, nunca tinha entrado na hospedaria. Eu saí de uma pessoa com a mala de papelão,
mais ou menos R$ 20 no bolso, e esse endereço, uma muda de roupa, um sapato velho, o certificado do segundo ano clássico, sem ter terminado o terceiro, e fui no dia seguinte, que dormi nessa pensão, fui procurar a casa de estudante. Como é que eu podia ficar na casa de estudante se eu não era estudante? Mas eu disse, eu vou ficar aqui, que eu não tenho para onde ficar. E como a fama de Paraíba era um pessoal perigoso, deixaram que eu botasse a mala debaixo da escadaria. Sim, essa casa de estudante era chamada Cabeça de Porco, porque era uma casa que não tinha nem porta. E no dia seguinte que eu fui morar, guardei a mala lá, dormi debaixo dessa escada, eu fui procurar também onde era o restaurante universitário secundarista. Disse, olha, é o calabouço, é aqui perto. Quando eu chego lá no calabouço, novamente, como é que eu podia comer no calabouço se eu não era estudante universitário, se eu não era estudante nenhum? Novamente eu fiquei na fila com outros também nordestinos, esperando se sobrasse alguma comida para a gente usufruir dessa alimentação. Eu passei uma semana assim. Sim, quando eu cheguei no calabouço, não havia um curso supletivo. E eu passei de 2004 a 2008, indo todo dia, de manhã e de tarde, no Ministério da Educação, solicitando uma vaga para estudar. E eles ficavam nos primeiros dias rindo, achando que eu era doido, porque eu ia de manhã, dizia não, eu ia de tarde, dizia não, eu digo, vou amanhã novamente. E assim passou um ano. Depois de um ano, eu cheguei com outros nordestinos, fomos lá no Ministério da Educação, eu era tão conhecido, talvez eu fosse mais conhecido do que o ministro da Educação, porque ele me levava na brincadeira, achando que eu era louco, e eu disse que a gente queria fundar um curso, que naquela época é o artigo 99, hoje é supletivo. E antes as pessoas tentaram e não conseguiam, que era muito difícil, mas eu era tão conhecido lá no Ministério da Educação que eles, com menos de um mês, eles autorizaram. Aí eu volto para o Ministério da Educação e digo que eu quero lecionar. Eu nunca tinha lecionado na minha vida. A experiência que eu tinha de lecionar foi na escola de Dona Neide, que eu ajudava a professora nos deveres escolares. E eles fizeram um teste comigo e me deram autorização, chama licenciatura plena, por 6 meses para revogar. E foi assim que eu me tornei professor do calabouço. Em 1º de maio de 1968, eu estava em casa, eu morava nessa época no Purão, e chegou a polícia e me levou, encapuzado, para as dependências da rua Barão de Mesquita, onde tinha o Deutsche Coide. Depois eu fui chamado numa sala, a primeira coisa que eles fazem era tirar sua roupa, os presos tudo nus lá, davam um banho na pessoa, jogava a água em cima da pessoa, as paredes com choque, o chão cheio de fezes, as pessoas que estavam ali o tempo todo evacuando, não se segurava. O único anormal que estava ali naquela época, naquela hora, era eu, que não tinha sido chamado para uma conversa lá, a saber, fazer interrogatório. Chegou o momento, à noite, não sei que hora, eu estava cochilando, e me levaram. Aí me mostraram um retrato muito grande, eu acompanhando a passeata do enterro de S. Luiz. E perguntaram para mim, é você? Eu digo, é. Por que você estava lá? Eu digo, porque eu estudo, eu sou professor do calabouço. E por que você publica na tribuna da imprensa? Porque é o único jornal que publica meus textos. Você é comunista? Eu não tenho essa capacidade de ser comunista, porque o comunista é uma pessoa culto e humano. Talvez aqui eu estou numa condição de animal. E a partir daí, quando eu acordei, se eu tivesse um espelho, eu não me reconhecia. Eu estava com as mãos queimadas,
saindo sangue da minha sobrancelha, que tinha um furado, e um olho furado assim de lado, ameaçado arrancar meu olho. O horrível de tudo isso é que eles tinham certeza que eu não fazia parte de nenhuma sigla que fosse contra o governo. Eu apenas trabalhava no calabouço, lecionava no calabouço e publicava na tribuna da imprensa. Mas o calabouço, além de ser tudo isso um foco de resistência, era de lá onde saiu os piquetes contra o governo. E não era coisa escondida. Lógico que eu estava lá, eu participava. Lógico que em sala de aula eu dizia que esse estado de coisa não podia continuar, que o povo tinha que ir para a rua, protestar, não podia ficar calado. Então qual eram as nossas armas? Era um pedaço de pau, era pedra para enfrentar o exército, a polícia. E a tribuna da imprensa era o único jornal que era contra o governo. E muitas vezes a tribuna da imprensa saía somente com o nome do autor do texto e o resto tudo censurado. Eu ainda hoje tenho sequela dessa minha convivência lá, que eu fiquei quase 2 anos sem poder andar. E o pior de tudo isso é que eles sabiam que eu não era nenhum guerrilheiro, não era nada disso. E o que acho que irritou muito eles, a primeira prisão, é que no dia seguinte, quando eu fui solto, eu voltei para o calabouço todo arrebentado e a maioria das pessoas que eram presos se escondia. E eu comecei a fazer um diário e entregar no Ministério da Justiça, no Ministério da Guerra. Isso durou algum certo tempo, eles não recebiam mais. Eu dizia assim na guarita, vou botar no correio. Eu criava situações assim, inusitadas do diário. Eu dizia que hora tal tinha urinado, tinha evacuado, tinha feito isso e aquilo. 90% eu fazia porque eu estava indignado com aquilo. E tinha um grande jurista no Rio que tomava conta da gente nessas situações. Sobral Pinto, ele disse que eu estava assustando eles lá, o pessoal da repressão, porque eu não tinha medo deles. Esse meu ato de ir, quando eu saía preso, ir lá no Ministério da Guerra entregar um relatório, simplesmente porque eu fiquei somente com a roupa do corpo. Era para dizer, para poupar eles do que eu estava fazendo. E Sobral Pinto disse que a minha indignação, a minha revolta com isso, era maior do que toda a repressão. Eu acho que foi isso que eu sobrevivi. Eu passei 1 ano sem poder andar, aqui em casa, na minha família aqui em João Pessoa, não sabia de nada, eu poupei ela dessa situação. Minha mãe morreu em 2006, eu não contei essa história para ela. Eu quis que minha família não sofresse, não participasse dessas coisas de horror. É mais ou menos isso. O resto é falar de tortura, isso, aquilo, isso já se sabe. Nenhum escritor ou artista consegue dizer o que é tortura. É um negócio tão inimaginável, é uma coisa nem pensado. Por causa disso também eu fui considerado snob, porque foi na minha casa em 2000, parece que foi 2008, coisa assim, não menos do que isso, para que eu fosse indenizado. E eu disse que não, isso não havia indenização. Mas de tanto insistir, para que eu assinasse a lista, eu posso citar alguns nomes que foram da minha casa. Maria Zé Limeira recebeu, Jório Machado, Oduvaldo Batista, pai de Roseli Batista Halley, e outras pessoas, um político também. E eles ficaram, aí eu disse, tá bem, mas você deve ter um preço, eu tenho sim. Então eu disse que eu queria João Pessoa e Bahia, que eu tinha parente em Bahia. E eles pensavam que era... Eu disse verdade. Para eu poder andar de 4, eu teria que ser dono de João Pessoa e de Bahia. E eles não quiseram me pagar esse preço. Eu saí de João Pessoa acreditando que favela fosse no morro, mas Jacarezinho era no chão. E esse trabalho que eu fiz em Jacarezinho foi que me deu o título de cidadão carioca, por serviço prestado na área da educação.
não recebi nenhuma ajuda de governo. Eu fiz um trabalho voluntário, que eu fui procurar o Pai Santo da região. Eu disse que queria alfabetizar e ele aceitou que eu fizesse isso. Aí depois ele me pediu que fizesse, se eu podia ensinar outras pessoas. Então eu preparei 10 pessoas. Essas pessoas se multiplicaram e chegou um ponto que toda a favela foi alfabetizada. Então é por isso que eu tenho o cidadão carioca. E aí fui trabalhar, fiz um concurso público, por esse diploma que eu tenho de cidadão carioca, foi que eu fui nomeado, porque como paraibano, eu não seria nunca nomeado, né, para trabalhar. Quando eu vi a entrevista dele na TV Câmara, eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, bateu que uma colega minha falou, que morou no Rio, que conheceu um menino que era daqui do Nordeste, que fazia um trabalho muito, muito bonito na favela de Jacarezinho, um trabalho de alfabetização. Ela conversando comigo nos lembrou até de em 68, mais ou menos, eu e ela fazíamos um trabalho também em Catolé do Rocha, de alfabetização, com o pessoal das frentes de trabalho, né? Quando eu vi a entrevista de Políbio na TV Câmara, bateu com o que ela falou. Eu fiquei pensando, só pode ser ele. Políbio Alves só tem esse, né? Aí procurei me interessar, vim aqui para saber direitinho, né? E realmente bateu, que era justamente ele. Eu falei, meu Deus, um nordestino tão importante, um nordestino com uma cultura tão elevada e desconhecido para muita gente, né? Pelo menos dentro da minha cultura, dentro de pessoas que eu estou conhecendo. Eu já perguntei a várias pessoas, não conhecia Políbio. A elite mais elevada deve conhecê-lo, né? Mas eu me interessei em fazê-lo conhecido. E eu tenho pretensão até de fazer um trabalho assim, para que ele se torne mais conhecido, porque um menino muito intelectual, um menino de uma grandeza espiritual enorme, né? Um valor imenso. É uma jogada que ele faz com as palavras tão bonito, e a frase que ele faz, de um conteúdo elevado, não é todo mundo que vai ler que vai entender o que ele quer dizer, porque o vocabulário dele é elevado. É elevado. Eu leio, tenho um dicionário do lado para eu saber palavras desconhecidas, mas é de uma... A formação das frases é de uma naturalidade tão grande que eu fico admirando. Eu comparo ele um pouco com a Nélida Pinon, da Academia Brasileira de Letras do Rio, né? Um linguajar elevado. É tanto que eu fico pensando assim, por isso que muita gente mais simples, que não teve um estudo mais elevado, talvez nem leia Políbio, porque precisa uma classe mais elitizada para ler e se interessar pela literatura dele. É o que eu, lendo, vi nisso na literatura do Políbio. De poesia que eu nunca tinha lido. Uma formação de frases assim, diferente da poesia tradicional, aquela mesmice. A minha impressão, depois que eu conheci pessoalmente, foi de um grande ser humano. Como escritor, de uma segurança muito grande na jogada das palavras, mas, acima de tudo, um ser humano formidável e talvez mal compreendido por muita gente. Eu percebi no interior dele assim uma sede enorme de ser mais conhecido, de ser mais valorizado, o que eu achei. Não sei se isso realmente, sei que eu senti isso. É como se no fundo da alma dele, ele fosse um injustiçado. E ao mesmo tempo muito grato, porque ele conseguiu muito pelas origens dele, pelo histórico da vida dele, ele conseguiu muito. Chegar onde Políbio chegou não é para qualquer um.
Porque eu que saí dessa terra e fui para São Paulo em 70, 72, eu sei como o mundão é difícil de se viver. E a garra que esse homem tem de conseguir tudo que ele conseguiu na parte literária, é um grande homem, Políbio Alves. Um grande homem. Eu cheguei em João Pessoa, em 80, e resolvido a lançar todos os meus livros aqui em João Pessoa. Apesar de que no Rio de Janeiro também trabalhei na editora Francisco Alves, que era a maior editora do Rio de Janeiro, né, do país. E eu digo, não, eu quero voltar para a minha terra, eu quero publicar na minha terra, não no Rio de Janeiro. Aí eu volto, é quando eu descubro como eu fui ingênuo. Porque os livros publicados na Paraíba, muitas das vezes, se ele foi lançado no Ponce Reis, ele não passa do Ponce Reis. Então, foi no Rio de Janeiro que eu escrevi Varadouro. Sim, outros livros que eu fui escrito no Rio de Janeiro, eles foram queimados, destruídos, quando eu fui preso. Então, quando eu chego aqui no João Pessoa, Elizabeth toma conhecimento do meu livro. Havia um edital para publicar livro e eu mandei Varadouro. Foi aí que a Elizabeth tomou conhecimento desse livro. E ela fez um estudo muito sério sobre Varadouro. Aí foi tempo que a Elizabeth saiu do Conselho de Cultura e esse livro não era publicado. Sim, quando eu cheguei em João Pessoa, eu cheguei milionário. Quando eu digo milionário, porque eu cheguei com dinheiro. Eu saí daqui de João Pessoa, morando numa casa de palha. E eu volto com o diploma de nível superior, com emprego federal, concursado. E eu tinha um apartamento no Rio que eu vendi para fazer a casa da minha mãe. E chego aqui em João Pessoa, pego todo o dinheiro, emprego nessa casa para minha mãe. Você vê que não era muita coisa, não era nem um palacete, mas era uma casa digna de se morar. Eu saí de uma pessoa morando numa casa de palha e volto para morar numa casa de telha, na praia, em Manaíra. Então o que me sobrou de todo esse dinheiro que eu trouxe foi dinheiro para comprar um telefone público, fixo, não um telefone fixo. Então eu esperei 5 anos para publicar Varadouro e esse livro não saía, não era publicado. Então eu cheguei, vendi esse meu telefone fixo, e só deu para fazer o miolo. Eu era tão inocente que eu não entendia nada de publicação. Aí eu, pronto, mandei fazer o miolo. Cadê a capa? Não tinha mais dinheiro para fazer a capa. Aí um colega meu, hoje é falecido, entrou no Banco Itaú, eu fiz o empréstimo e ele avalizou. Então o Varadouro deve ser um livro, essa primeira edição do Varadouro deve ser um livro singular, porque ele tem a capa 88, e ele foi publicado, né, o miolo, a capa 89. Então é um livro que tem 2 datas. E eu botei com a letra bem grande, eu queria botar maior, edição do autor, porque João Pessoa fez isso comigo. Né, mas tudo bem. Aí, foi aí que começou a grande amizade com a Elizabeth. Ela já estudava meu trabalho, e Varadouro, né, ela tinha noção. Jurandir Moura falava sobre mim, sobre o trabalho que eu estava fazendo. Então, ela tomou conhecimento, então Elizabeth começou a estudar meus livros, meus textos. Tomei conhecimento da obra de Políbio Alves através do meu antigo interesse, talvez um interesse pioneiro pela literatura paraibana. Então, ao eleger um repertório paraibano, uma espécie de pioneirismo, quando a academia, a universidade, considerava o território paraibano o celeiro de escritores menores, eu fui vanguardista e abri um leque de escritores menores e ali me deparei com Varadouro, que para mim é um poema épico que deve ser inserido em qualquer antologia nacional ou internacional, porque é um projeto estético e, ao mesmo tempo, histórico. Bem, O que Resta dos Mortos me despertou o interesse específico pela ficção paraibana,
pelo caráter, pela dicção, vamos dizer, pelo sotaque socialista que existe no livro, onde o Políbio Alves sabe cruzar o discurso existencial com o discurso social numa verdadeira ode aos miseráveis. Uma ode à la Victor Hugo. Então, O que Resta dos Mortos foi um dos meus caminhos, porque eu trabalho com isso há muito tempo. Políbio não é um modismo para mim, está na raiz dos meus estudos. E Varadouro me despertou para a canção épica, mas, sobretudo, para a valorização da cidade, que eu sou adepta de Michel Dessertor, que é um crítico francês que estuda só a cidade, a urbis, a polis. Então, como eu já era memorialista, que tem o projeto Memória de Campina Grande, descobri o manancial que é Varadouro, do ponto de vista memorialístico, do ponto de vista épico e do ponto de vista estético, que é o verdadeiramente literário. Tolstói já dizia, se queres ser universal, pintas primeiro tua província. Então Políbio está entre os pouquíssimos escritores que veem a cidade. Porque você tem que valorizar primeiro o seu canto, como diz Ecléa Bose. O nosso canto cheira, a nossa calçada tem o nosso odor, a nossa rua tem o nosso silêncio, tem a nossa lágrima. As calçadas, cada pedra das calçadas de uma cidade é um pedaço de nós mesmos e um pedaço do outro. Então, Políbio é uma referência. Toda a obra de Políbio, está aí o Alain Delon, que eu fiz uma leitura diagonal, como diria Júlia Kristeva, e tem todos esses discursos. É uma obra palimpséstica, como diria a própria Júlia Kristeva, se o conhecesse. Eu não faço concessão crítica. Eu sou responsável pelo que digo e pelo que escrevo. Então eu prefiro fazer o silêncio a escrever algo que não posso comprovar mais adiante. E acabei com a história de que não existe escritor menor nem maior. Isso existem escritores bons e escritores ruins. Essa crítica de dizer poeta menor, como o próprio Políbio foi taxado pela Universidade Paraibana, é balela. Pura balela, é politiquice literária. Porque eu só posso dizer que um escritor é maior ou menor se eu conhecer todos os livros de todos os escritores do mundo. E ninguém, eu desafio quem o conheça. Ninguém, porque hoje a crítica é especializada. Ela tem muitos leques. Ou melhor, é um leque com muitas pétalas, com muitas vertentes. E você tem que estudar um autor verticalmente e não horizontalmente. Então você não pode emitir juízo crítico, você não pode ser um julgador. A crítica não é judicativa. A crítica é interpretativa, é hermenêutica. A gente tem que procurar o bom da escritura e não rotular autores. Políbio participa de um elenco de escritores que a crítica considera ecumênica. É um escritor que não pode, na minha opinião, a crítica democrática, não pode ser subjetiva e encomendada. Políbio integra um elenco de escritores que eu diria intertextual, porque ele trabalha muitas linguagens, ou seja, muitos discursos, ou seja, é um escritor de base semiótica. Porque eu acabei de dizer que sou uma pioneira nos estudos de literatura nordestina. Eu não só revelei autores paraibanos, mas nordestinos. Os livros estão aí para provar, 4 deles adotados em universidades europeias. As
pessoas costumam me perguntar como meu livro chegou na Casa das Américas ou em outros países. Aqui em João Pessoa, existe uma professora, doutora Elizabeth Marinheiro, que em suas andanças pelo mundo, ela leva o texto do escritor, ainda desconhecido da mídia, ainda muitas das vezes renegado, né, ignorado pela universidade. E foi numa dessas andanças que meu texto chegou na Casa das Américas. Um dia eu recebi uma comunicação solicitando que eu mandasse mais 10 livros para que houvesse um julgamento, né, para fazer parte do acervo cultural da Casa das Américas. Aí eu tentei mandar esses livros, mas antes eu fui em Campina Grande perguntar a Elizabeth, a Casa das Américas está me pedindo esses 10 livros para um julgamento lá, para fazer parte do acervo cultural da Casa das Américas. Ela disse, meu filho, vá correndo, pega um avião e vai levar esses livros. Aí contou, a Casa das Américas não é nenhum depósito de livros, são livros raros. Então eu tentei mandar esses livros, não conseguia. Porque os livros na época não chegavam em Cuba, porque era proibido chegar esses livros lá. Os livros eles mandavam para os Estados Unidos escolheriam se mandavam ou não. E teria que ser uma coisa certa. Então a pessoa me falou que existia uma mulher chamada Maria Cuba, que era muito conhecida em Cuba, né? Tanto que chegou o nome de ser Maria Cuba. Era filha de Osmar de Aquino, de Guarabira. E eu fui procurar essa pessoa na ilha de Itamaracá. Ela disse, meu filho, como você tem sorte, daqui a 10 dias vão a delegação para Cuba, e eu vou mandar seus livros. E nessa delegação ia um paraibano aqui chamado Dr. Piragibe, Severino Piragibe, e foi ele que levou os livros. Tempos depois, eu recebo um comunicado que o livro faz parte da Casa das Américas. Então, eu vou a Cuba, a convite da Casa das Américas, para o enterro, né, de Che Guevara. Então foi aí que eu descubro o meu varadouro, alguma coisa de São Luís do Maranhão e também alguma coisa parecida com Salvador. Aí eu começo a me interessar, a estudar sobre a literatura cubana. E todo mundo sabe que a minha paixão, as minhas raízes estão no varadouro. Não é de agora que eu estou na velhice, desde a infância. Eu conheci o varadouro quando eu tinha 6 anos. Então, se a minha paixão, a minha fascinação é o varadouro, eu encontrei um varadouro em Cuba, o meu varadouro em Cuba. Talvez por isso, talvez não, por isso, eu sou apaixonado por Cuba. Eu me encantei por Cuba por causa do meu varadouro. A Havana Velha é um continente do meu varadouro. O meu varadouro é coisinha pequena. É uma vesga de Havana Vieja. Então, é isso que me faz gostar tanto de Cuba. Se eu me ausentar, se fosse assim, de eu ir embora de João Pessoa, eu não ia perder meu varadouro, porque eu tenho um varadouro em Cuba, que é um continente em relação à proporção dos monumentos e das fontes de riqueza que tem no meu estado. Eu sou filha de paraibanos, nascida em São Paulo. Atualmente resido na França e trabalho com... Um dos meus trabalhos lá é justamente a divulgação em sala de aula e também, às vezes, em pesquisa, de novos poetas e escritores. Não existe uma obrigação quais sejam esses poetas e escritores, e sou eu que faço a escolha, portanto. Eu, há algum tempo, trabalho na Universidade de Reims, Champagne-Ardenne, que fica no norte de Paris, numa outra região, como o próprio nome diz, a região da Champagne. E eu tenho um curso, trabalho no departamento de línguas românicas e tenho 3 cursos de língua portuguesa, porque na realidade eu dou aula em espanhol.
Não dou aula para primeiros anos, só dou aula a partir do segundo ano de graduação, terceiro ano de graduação e mestrado. Primeiro e segundo ano de master, como dizem agora, porque é o mestrado europeu, que não é mais a maîtrise francesa de antigamente, que só durava um ano. Então, dentro dos meus cursos, como eu sou a única pessoa no departamento de línguas românicas que trabalha com português em nível avançado, há uma outra colega que se preocupa com as aulas de português língua, então eu optei, eu tenho essa liberdade de trabalhar com ficcionistas do Brasil, em particular do Nordeste, posto que minha família é originária daqui, posto que é o lugar que eu conheço melhor no Brasil, além de São Paulo, e um pouco Goiás, né? Porque trabalhei também em Goiás, e eu decidi que seria tempo de dar a conhecer a obra de alguns escritores relevantes e muito impressionantes, digo eu, desse mundo nordestino. Então, como meu pai é o jornalista Duvaldo Batista, um jornalista relativamente bastante conhecido em João Pessoa, ele já conhecia Políbio Alves, de uma certa maneira eu entrei no contato com Políbio Alves graças à influência do meu pai, digamos assim, ou à presença do meu pai. E eu comecei, então, pouco a pouco, a conhecê-lo, a conhecer a obra dele, tanto como ficcionista, como poeta, quanto como poeta. A primeira obra dele, que realmente eu li, a primeira que me impressiona, já me impressionou desde as primeiras leituras, foi O que Resta dos Mortos, que coincidentemente é uma das primeiras obras realmente de Políbio Alves. Eu acredito que seja a primeira obra que ele publicou dentro da ficção, não sei se foi a primeira que ele escreveu. Dá a impressão para quem lê que realmente é a primeira obra que ele escreveu, ou uma das primeiras, pela reflexão que ele faz sobre o que é ser escritor, sobre o que é o fazer literário e sobre o que é também o mundo que está aí fora, que de uma certa forma inspira, faz transpirar, faz suar, faz refletir, raciocinar e analisar o que acontece nesse mundo lá fora e explicá-lo através de uma obra criativa, não é? Através do que nós chamamos de arte na escritura. Então, eu resolvi não guardar para mim somente as ideias que tenho, a impressão que tenho de Políbio Alves, mas eu achei que seria muito interessante dá-lo em sala de aula. Então, eu comecei há 3 anos atrás, já na Universidade de Reims, a ministrar alguns cursos em sala de aula sobre Políbio Alves. Tomei alguns outros poetas e escritores daqui, falei daqui, eu quero dizer do Nordeste, não é? E não forçosamente vivos, mas como nós estamos aqui falando de escritores vivos, então eu vou falar sobre ele, não vou falar, por exemplo, sobre Nísia Floresta, que é uma escritora, uma poeta do Rio Grande do Norte, com a qual eu estou trabalhando também. Mas, enfim, o que é muito interessante nisso tudo é justamente o primeiro impacto que houve com os meus alunos, todos alunos de espanhol, que vão se formar na carreira de espanhol, mas que optam pelo português como língua de opção, a própria palavra está dizendo, e eles fizeram, eu pedi que o trabalho final para o curso, porque no mestrado não há exame, não é? É um trabalho, é uma espécie de pequeníssima memória, mas eu então dei, já no primeiro ano, Políbio Alves para ser estudado e ser apresentado para a nota final. Já naquela época, ou seja, 3 anos atrás, não faz tanto tempo assim, eu tive 2 trabalhos realmente brilhantes. Uma era de uma aluna de língua francesa, evidentemente, mas africana, que me escreveu um trabalho muito bonito sobre O que Resta dos Mortos, que eu mandei para Políbio, para que ele tenha esse documento. No primeiro ano de mestrado ou de master, os alunos têm a opção de escrever ou em francês ou em português. Como eles ainda não têm um domínio, eles têm uma compreensão bastante alta, evidentemente, da língua, senão eles não poderiam ler literatura, mas eles têm opção. No segundo ano já não existe essa opção, eles já vão escrever em português. No primeiro ano eles fazem um resumo em português,
mas eles, se quiserem, fazem todo o trabalho em português ou em francês. E no caso dessa aluna, ela fez o trabalho dela em francês, então o Políbio tem esse documento. Existiu a menina que ficou colocada em segundo lugar, por exemplo, eu também ponho quem teve a nota mais alta, tem o primeiro lugar, o outro o segundo lugar, eu também enviei o segundo trabalho para ele. Em sala de aula, já nesse ano, eu introduzi a poesia de Políbio Alves, introduzi Varadouro, mas não fui muito longe. No segundo ano de trabalho, então, eu já introduzi muito mais Varadouro, mas agora isso tem uma explicação. Porque eu já não estava mais trabalhando com Políbio Alves só em sala de aula. Eu mesma já estava pesquisando sobre a obra dele, porque todo professor universitário e pesquisador na França faz parte de um seminário, deve fazer parte de um seminário, e eu faço parte do seminário de Maryse Renaud, da Universidade de Poitiers, que é um seminário que vai mudando a cada 2 anos de temática e onde Maryse, todo mundo, a estudar francês, ou esperar algum dia a tradução do meu artigo, que não é o único, evidentemente, nem vai ser o único sobre Varadouro, para ler e entender um pouquinho mais. Gostaria de dizer também que Políbio Alves não é o autor que escreveu a nova épica somente. Ele é um poeta de mão cheia, como se diz popularmente. Ele tem livros publicados, tem, se não me falha a memória, são 5, livros de poesia e livros de ficção, extraordinários. Eu estou, no entanto, agora lendo as obras inéditas de Políbio, que é um grande privilégio meu. E uma das coisas que eu queria dizer é que esse autor, esse ficcionista, vai realmente levantar um voo muito grande e fazer com que a literatura brasileira seja cada vez mais respeitada no mundo lá fora, porque, entre outras coisas, além das traduções ao espanhol e ao inglês que já existem, eu estou me encarregando de, pouco a pouco, começar a traduzir a obra de Políbio para o francês. A obra eu não sei ainda, mas pelo menos estamos começando com O que Resta dos Mortos. Então, existem muitíssimas coisas que poderiam ser ditas a respeito, né, do poeta e do escritor Políbio Alves, mas eu acredito que, pouco a pouco, a importância de obras que ele tem, como colocando Hemingway na sua história, colocando a Cuba, que é um país importantíssimo, não somente a nível latino-americano, a nível mundial. O que é Cuba? O que Cuba tem de diferente? Quando ele compara Cuba com o Brasil, porque existe essa comparação, mas que ele não a diga, o que isso tem de importante? O que isso tem de interessante? O que é o povo latino-americano? Então, é um questionamento tão intenso, um questionamento sobre a miserabilidade da existência humana que existe aqui, que existe no primeiro mundo, que existe no terceiro mundo, que está presente na obra dele. Minha relação com Políbio, eu posso dizer que é de 3 momentos diferentes. O primeiro momento é o do conhecimento do escritor. Conheci Políbio através do que ele escrevia, através da sua obra, principalmente o livro O que Resta dos Mortos. O meu primeiro contato com Políbio. Uma escrita que, naquela época, eu via de uma maneira assim meio estranha, porque acostumado a ler os autores da literatura brasileira, outros autores chamados autores canônicos, aquela escrita me pareceu marginal, no sentido de estar à margem, e também por alguns aspectos da própria narrativa em si e dos personagens do texto. Esse foi o primeiro contato com Políbio. Acompanhava o que Políbio escrevia no então Correio das Artes, mas nunca tinha tido um contato direto com Políbio Alves. A segunda parte do relacionamento com Políbio foi a partir dos anos 80, quando nós começamos a nos conhecer e começamos a participar das mesmas rodas de amigos. Ressalto aqui que Políbio não é poeta, escritor de rodinhas literárias. Políbio é retraído, é uma pessoa reclusa, muitas vezes.
é um amigo excelente, é um grande escritor, mas Políbio não é dado a esses festejamentos de grupinhos literários. O que aconteceu é que nós tínhamos um grupo de amigos que se reunia na sexta-feira, sempre às sextas-feiras à tarde, por volta de 4 horas da tarde. O encontro começava na antiga Livro 7, depois na Livraria Legal, ambas ali na General Osório, e a gente se encaminhava naturalmente para a Bambina Pizzaria. Era um encontro que reunia Roberto Barbosa Filho, o poeta Magno Meira, o poeta Lúcio Lins, Edônio Alves, Edilson Amorim, professor de literatura, como eu, o Wellington Pereira. Esses eram os contumazes. Algumas vezes nós tínhamos a presença de Edmilson Rodrigues, o Alá, também de Paulo Sérgio, o poeta, e aqui e acolá aparecia um famoso Caixa d'Água, amigo de Aldo Lopes, que também participava dessas reuniões. Políbio começou a aparecer de vez em quando, e não porque fosse um grupo literário, mas porque era um grupo de amigos que conversava sobre tudo, sobre todas as coisas. E eu dei o nome desse encontro de Cesta Básica, exatamente porque era o momento em que começou a aparecer a chamada Cesta Básica de Alimentos, e nós nos reuníamos sempre às sextas-feiras, e aquilo para nós era básico, era fundamental, era o momento de encontrar com os amigos e de discutir todos os assuntos, principalmente literatura. Foi aí que eu conheci, em carne e osso, Políbio Alves. E aquela figura que eu conhecia só da literatura, só dos escritos, me pareceu uma figura humana, extremamente humana. E hoje eu vejo que Políbio foi extremamente generoso comigo, porque conhecendo a natureza de Políbio, o perfil de Políbio, ele me aceitou rapidamente como um amigo. Esse conhecimento que nós tivemos a partir da Cesta Básica se tornou um conhecimento mais íntimo, embora nós não tenhamos uma convivência tão grande assim, mas a amizade é isso mesmo. A amizade não há necessidade de se ver ou telefonar ou se falar todos os dias. Então, Políbio, naquele momento, houve uma empatia minha com relação a Políbio e vice-versa. E nós começamos a nos tornar amigos, a ponto de, eu acho que esse é o ponto decisivo da nossa amizade, de Políbio passar a me convidar para o aniversário dele, que era um acontecimento. Políbio reunia os amigos mais íntimos, dava uma festa, um banquete, realmente um banquete, e ali todos conversavam, todos saudavam Políbio, e se comia, se bebia, e era um momento muito alegre. A partir do momento em que eu fui convidado para o primeiro aniversário de Políbio, então eu fiquei realmente amigo de Políbio, reconheci que estava no rol das amizades dele. Passei a ler também mais Políbio, evidentemente. Então eu escrevi sobre alguns livros de Políbio, fiz alguns textos que foram publicados sobre o livro dele, dei alguns depoimentos sobre a poesia dele, participei de movimentos aqui sobre o escritor paraibano, e nesse movimento Políbio era um dos escritores estudados, e aí eu também dei alguns depoimentos a respeito da sua poesia. De modo que eu tenho hoje, no terceiro momento do relacionamento com Políbio, uma amizade sólida com Políbio. Passamos algum tempo sem nos ver, que é normal. Eu nas minhas atividades, Políbio nas atividades dele, Políbio nas suas viagens, eu nas minhas viagens. Políbio com essa ligação com Cuba, que de certo modo foi extremamente útil para ele,
porque o revelou para o mundo, né, através da publicação de sua obra em uma língua que é muito mais lida do que a língua portuguesa, que é a língua espanhola. E Políbio sempre trazia essas novidades para nós, e através de contatos diretos por telefone, nós nos visitávamos, ele ia lá em casa, ia na casa dele para conversar sobre isso. Teve inclusive a grande prova da amizade de Políbio, que não precisa de prova nenhuma, mas o fato de que ele me confiou os manuscritos de um livro que foi publicado recentemente sobre Cuba, a Habana Vieja. Eu li esse livro em primeira mão, eu estive com ele em primeira mão, fiz a leitura, conversei com o Políbio sobre ele. Eu acho que isso aí é uma coisa que foi uma dádiva para mim, porque afinal de contas, Políbio tem amigos muito mais antigos do que eu, a quem ele poderia ter confiado essa leitura. Enfim, nós estamos nessa fase da terceira relação de amizade, em que a amizade se consolidou. Nós somos amigos, e sempre vejo Políbio como uma figura extremamente humana. Políbio não é de conversinha, Políbio não é de fofoca, Políbio detesta essas picuinhas que tornam as pessoas menores. Políbio é um escritor que vive numa reclusão muitas vezes por escolha, por opção, mas também, entendo, pelo fato de que precisa ler, precisa estudar, precisa fazer a sua obra, precisa escrever. Políbio vive a vida de escritor, e não é possível viver uma vida de escritor se estiver fazendo esses movimentos de grupinhos literários para sair todos os dias nos jornais ou ficar aparecendo sem necessidade. Essa é a minha história com Políbio. Eu escrevo para não morrer de silêncio.